Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Senhor Jesus, queridos amigos espirituais, nós agradecemos por mais esta oportunidade do estudo. Possamos mais esta noite acompanhar as tuas palavras a fim de adentrarmos no entendimento do Evangelho, das leis divinas em nossas vidas. Abençoa, Senhor Jesus, a cada um dos lares, todos aqueles em necessidades diversas do corpo e do espírito, onde quer que se encontrem. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem, hoje traremos o tema Retorno à Vida Espiritual. Tema este que pode nos auxiliar imensamente a respeito da importância da nossa jornada aqui, das mudanças que nós podemos já hoje, aqui e agora, buscar realizá-las para o nosso retorno ao plano espiritual, que acontece com todos nós, possa ser um retorno mais tranquilo, com um entendimento melhor. Ou seja, retornar ao plano espiritual melhor do que quando aqui chegamos, buscando assimilar os ensinamentos da doutrina que são extremamente importantes para o nosso crescimento. Doutrina abençoada que tem nos acalentado, que tem nos esclarecido, que tem nos fortalecido nesses momentos de provação ou de expiações. E pensando, então, nesse esclarecimento, Kardec, no seu trabalho primoroso, deixa para nós também, no livro Céu e o Inferno, a sua contribuição. Quando no primeiro capítulo, O Porvir e o Nada, ele coloca algumas perguntas que possivelmente já fizemos, ou ainda iremos fazer. Mas, aproveitando agora essas colocações, essas orientações que todos nós temos a oportunidade de tê-las, fará diferença na nossa jornada, hoje, aqui e agora, e também quando estivermos no plano espiritual. Fará para nós e com certeza estará fazendo também diferença para aqueles que retornaram e que buscaram também fazer essas reflexões, se apropriar de todo esse manancial que está à nossa disposição. Então, vamos ver aqui, quando ele coloca: vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo, e que morremos não é menos certo. Mas, deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhor ou pior? Existiremos ou não? Ser ou não ser tal a alternativa? Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Então, quantos de nós já se perguntou
Aquele meu companheiro, aquele meu irmão, aquele ente amado, para onde foi? Será que eu vou encontrar com ele? Será que se ele está em algum lugar, ele está bem, não está? E eu? Como poderá ser a minha partida, a minha jornada? O que eu devo encontrar lá? Nada? Tudo se perde? Todo o esforço que eu tive aqui em estudar, em trabalhar, em constituir uma família, tentar educar da melhor forma filhos, cuidar dos pais, tentar conviver bem com o irmão, com o colega de trabalho, todo esse esforço diário ele se perderia? E nós vamos ver aqui que pensar nessa destruição absoluta é algo que logicamente não vai mais fazer sentido para nós, principalmente à medida em que nós vamos nos aprofundando no estudo da doutrina. Principalmente quando assimilamos esses ensinamentos e começamos a, no esforço contínuo, a colocá-los em prática, ou seja, começar a vivenciar os ensinamentos. Então, Kardec coloca aqui, haverá, lembrar que nós estamos falando do livro Céu e Inferno, capítulo 1, o nada e o porvir. Haverá algo mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Diz-nos uma secreta intuição, porém, que isso não é possível. Logicamente, não se explicaria a preocupação de um futuro que se não espera. Ora, se nada restaria para nós, se ao falecer tudo se perderá, nada fará sentido. Que lógica que tem eu pensar em um futuro que não há o que esperar? Mas a doutrina traz para nós as explicações lógicas, as explicações que encontram guarida na nossa alma, porque diz-nos uma secreta intuição que o nada, que o vazio, que tudo se perde, é impossível, né? O que é possível é que continuamos a nossa vida, a nossa jornada, o nosso aprendizado, e nós vamos ver isso um pouco, aliás, aqui do nosso estudo de hoje. No Livro dos Espíritos, na questão 958, Kardec pergunta: por que o homem tem instintivamente horror ao nada? Por que instintivamente o homem tem horror ao nada? E os Espíritos respondem: porque o nada não existe. O nada não existe. A pergunta 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Ora, se eles respondem que o nada não existe, de fato, não existe nada, ele continua perguntando: ora, mas então o homem traz dentro de si um sentimento instintivo da vida futura? Os Espíritos respondem: já o dissemos. Antes de encarnar, o Espírito conhece todas essas coisas e a alma guarda vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Então, o que é essa alma? O que nós vimos, então? O que
que lembrança nós trazemos? Vivenciando lá. Vamos aqui tentar trazer. Ora, preciso ficar claro para nós que quando nós deixamos então o orbe, nós vamos estar numa condição de espírito errante. Então, Kardec pergunta na questão 224, que se torna a alma no intervalo das encarnações? O que ele se torna? Espírito errante que aspira a novo destino que espera. Então, na erraticidade, nós estamos ali na condição de espíritos errante, mas a gente aspira ali a um novo destino, a uma nova experiência. E vamos estar lá aguardando a oportunidade do retorno no orbe necessário, no orbe mais adequado para a nossa experiência, nossa transformação. E na pergunta 225 é a seguinte: a erraticidade é, por si só, um sinal de inferioridade dos espíritos? Os espíritos respondem: não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Então, é uma condição errante porque estamos na erraticidade. Então, não quer dizer inferioridade, não, porque há espíritos errantes de todos os graus. Mas os espíritos também nos chamam a atenção para a encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Então, quando nós não estamos encarnados aqui, né, de uma certa forma, presos a esse corpo, vivenciando a experiência terrena, e essa experiência que ela é transitória, porque o mundo espiritual é que é o nosso verdadeiro mundo, né? Mas nós precisamos passar por essas experiências, retornando ao orbe para vivenciar novos conhecimentos, crescimento, que vão nos possibilitar chegar a uma condição de espíritos superiores, de espíritos angélicos. Então, os espíritos respondem que não é sinal de inferioridade, mas há espíritos errantes em todos os graus, mas é preciso ouvir. Vamos, retornamos e retornamos. Uma hora nós estaremos aqui, no nosso orbe, outra hora estaremos no plano espiritual. Kardec também pergunta, já que, estando lá na erraticidade, existe a possibilidade de progresso? O espírito ele pode progredir estando lá? Então, ele pergunta, o espírito progride no estado errante? É a pergunta 230. Os espíritos respondem, pode melhorar-se muito, sempre conforme a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, é o que acabamos de falar, da importância de estarmos aqui vivenciando as nossas experiências, de percebermos que tudo que nós aprendemos lá, nós temos a oportunidade de aqui praticar, de aqui transformar, para voltarmos melhor que seja um pouco do estado que aqui adentramos, em que chegamos. Então, vejam só, meus amigos, as informações chegam até nós, as orientações chegam até nós, descortinando, tirando de nós o medo da morte, o medo de uma incerteza,
porque o que há é sempre vida. Então, a doutrina espírita, maravilhosamente, nos ensina que no mundo espiritual, a vida, ela se desdobra em infinitas expressões, muito mais rica e abundante que na Terra. Assim, encontramos lá no plano espiritual, e essas informações já chegaram para nós e continuam chegando, trazendo essas informações que existem lá, como que ali nós vamos encontrar escolas, lares, hospitais, oficinas, templos, praças, uma vida intensa social, expressões da natureza de forma belíssima, tudo em manifestações mais ricas e completas, das quais as edificações terrenas são pálidos reflexos. Nós já ouvimos mais de um companheiro dizer para nós, trazer essa informação, de que por mais bela ou mais bem elaborada que sejam as nossas construções, aqui é uma cópia ainda muito imperfeita do mundo espiritual. Então, a vida lá é totalmente intensa, vida plena, aprendizado constante. Por que então que nós vamos desanimar? Vamos achar que aqui é que tem que ser sempre o melhor local. Aqui, hoje e agora, é a melhor oportunidade para o nosso crescimento. Mas a nossa verdadeira vida é no plano espiritual. Leon Denis traz para nós, então, como que nós podemos perceber tudo isso que a doutrina traz para nós, dessas informações? E basta a gente lembrar, por exemplo, do livro Nosso Lar. Aquelas informações que André Luiz traz para nós são muito preciosas. Em outras obras de André Luiz, nós vamos ver ele descrevendo o trabalho dele junto com vários instrutores, indo a regiões, em missões para socorrer, em encontros, em templos, em postos de socorro, em colônias, trazendo para nós essa gama de informações do mundo espiritual. Então, por que temer se a nossa vida é lá? Aqui é transitório. E Leon Denis, então, fala como que nós, então, podemos perceber tudo isso que chega até nós? No livro Depois da Morte, de Leon Denis, A Vida no Espaço, item 33, para quem quiser depois fazer a leitura, ok? E ele traz assim: a condição dos espíritos na vida de além-túmulo, sua elevação, sua felicidade, tudo depende da respectiva faculdade de sentir e de perceber, que é sempre proporcional ao seu grau evolutivo. Então, de acordo com o nosso grau evolutivo, será mais restrito ou mais amplo esse sentir, esse perceber. Essa intensidade de movimentos, essa vida verdadeira, ela será percebida e sentida de acordo com o nosso grau evolutivo. Ele traz mais que a comunhão de sentimentos, a harmonia de pensamentos, a identidade de gostos, de vistas, de aspirações, aproximam e unem essas almas, de modo a formarem grandes famílias. Aqui, quando nós estamos no orbe, nós não formamos as nossas famílias
por aspirações, não formamos os nossos grupos de acordo com o pensamento, sentimentos que se assemelham, se afinizam. Da mesma forma, no plano espiritual não seria diferente. Só que lá nós temos mais amplitude de sentir, de perceber, de trabalhar em nós as questões de cunho mais elevado. Aqui nós temos a limitação do corpo, né? Alguns sentidos podem ficar mais privados ou diminuir a intensidade de perceber, tal qual ocorre no plano espiritual. Mas aqui também nós devemos lembrar que somos espíritos e que a oportunidade, ela existe para essa transformação aqui também. Então, a comunhão de sentimentos, a harmonia de pensamentos, a identidade de gostos, de vistas, de aspirações vão formar essas famílias. Ninguém está sozinho, ninguém está desamparado. Mas devemos buscar, desde já, formar aqui e agora nossa família de forma mais harmoniosa, para que, retornando ao plano espiritual, naturalmente nós busquemos formar esse grupo com espíritos que estão no mesmo empenho de mudança, de transformação. E ele traz também mais uma informação importante para nós dessa diferença. Quando ele diz, os espíritos não precisam da palavra para se fazerem compreender. O pensamento, refletindo-se no perispírito como imagem em espelho, permite-lhes permutarem suas ideias sem esforço, com uma rapidez vertiginosa. Então, a comunicação ocorrendo por via do pensamento. Muito natural. De acordo. A erraticidade, então, meus amigos, é a condição da maioria dos espíritos que viveram na Terra. Nem bons, nem maus, porém ainda fracos e muito inclinados às coisas materiais. Muitos de nós retornam ao plano, retornam ao mundo espiritual, ainda muito preso às condições da Terra. E vamos ver aqui, quando André Luiz traz para nós, ele fala de uma proporção aqui assustadora em relação a os nossos espíritos, os nossos companheiros, ou até mesmo nós, quando estamos no plano espiritual. Vamos trazer em seguida aqui. Então, veja só, ele fala que a condição da maioria de nós é ainda muito inclinada às coisas materiais, muito apegado ainda à ignorância, ao egoísmo, a vícios de toda espécie, e isso ainda vai reinar lá no plano da erraticidade, no plano espiritual. Ele fala também que o bem e o mal aí se chocam. É, de alguma sorte, o vestíbulo dos espaços luminosos dos mundos melhores. Então, são oportunidades de mudar. Quando os mundos, os espíritos prosseguem, como os mundos, os espíritos prosseguem seu curso eterno, arrastados para um estado superior, entregues às ocupações diversas. Então, a lei do progresso atuando aí em todos nós. O que há é o progresso, o que há é a transformação para melhor. Então, sob o impulso dessa grande lei, seres imundos, almas e sóis, tudo gravita e move-se na órbita gigantesca traçada pela vontade divina. Então, tudo está em movimento, tudo está
em transformação para melhor. Os mundos vão se renovando, melhorando. Os espíritos que vão habitando a cada mundo que melhora são espíritos melhores. E o que ocorre, o que há verdadeiramente, é o impulso dessa grande lei ajudando-nos nesse processo de evolução, porque é a vontade do Criador. E ele traz um pouco mais para nós, que é, sim, uma aspiração hoje, uma condição amanhã verdadeira, que é quando ele fala que a alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo, miserável instrumento de dor e de glória, vai através da imensidade juntar-se às suas irmãs no espaço. Então, depois que a gente conseguir vencer as nossas paixões, estivermos mais libertos, numa condição melhor, nós vamos nos unir a essas famílias para o trabalho maior, para o trabalho grandioso, para a vida superior. Não vamos só aspirar essa vida, nós vamos vivenciar as experiências que esta vida nos propiciará. Por isso, meus irmãos, que vale a pena sim insistir na nossa mudança, vale a pena sim buscar esses ensinamentos, assimilar esses ensinamentos, mas também colocá-los em prática, para que a gente possa vivenciar isso e promover em nós a verdadeira transformação. Dando prosseguimento aqui, desculpe, André Luiz traz para nós, no livro Evolução em Dois Mundos, quando ele fala da vida social dos desencarnados, que está no capítulo 7. Psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Então, ele faz a seguinte pergunta, né? Como se apresenta a vida social dos espíritos desencarnados? No plano espiritual imediato à experiência física, as sociedades humanas desencarnadas, em quase 2/3, permanecem naturalmente jungidas de alguma sorte aos interesses terrenos. Aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres. Então, é uma vida intensa, mas veja só, quando ele fala que o plano espiritual imediato, né, a experiência física, então, essas sociedades humanas desencarnadas, ou seja, nós ou os nossos irmãos que retornam ao plano, ainda muito presos a toda a experiência terrena como sendo a verdadeira e melhor ou maior experiência, vão permanecer ali jungidos, né? Em torno ali ainda do planeta, aspirando e respirando ainda muito as nossas condições aqui, inferiores. Por isso que ele fala que eles vão se aglutinar em verdadeiras cidades e vilarejos, com estilos variados, como acontece aos burgos terrestres. Então, nessa condição, o que nós vamos ver, e André Luiz escreve de forma primorosa em seus livros, os locais, as condições, os espíritos que ali habitam, como que eles se apresentam. Então, ele fala de 2/3. E 1/3, como é que seria? Onde estariam? Ele traz para nós. Com esses 2/3 de criaturas ainda ligadas desse ou daquele modo aos núcleos terrenos,
encontramos 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos que se transformam em condutores da marcha ascensional dos companheiros, pelos méritos com que se fazem segura instrumentação das esferas superiores. Então, 2/3 ainda muito presos às sensações, à vida vivida aqui na Terra de apego, de paixões, e 1/3 de espíritos relativamente enobrecidos, que vão nos auxiliando nessa marcha ascensional. Espíritos, irmãos nossos, que se esforçam por já compreenderem as leis, por já saberem verdadeiramente amar. Nós, em sua maioria, ainda não, nós estamos nos ensaios, não é? Esse 1/3 ajudando-nos a sair dessa condição. E não é só estando desencarnado que nós vamos ter essa ajuda, não. Encarnados também, a todo instante, esses nobres espíritos estão preocupados conosco, ocupando o seu tempo em ajudar, em orientar, em trazer alívio às nossas dores através dos ensinamentos superiores das leis do Criador. Então, nós vamos ver aqui que o mundo espiritual é o mundo normal e principal, pois preexiste e sobrevive ao mundo físico. E sobre o mundo físico ele rege e reage incessantemente. O mundo espiritual é o normal e principal, pois preexiste e sobrevive ao mundo físico e sobre este reage incessantemente. Então, nós percebemos as influências o tempo todo desse mundo espiritual, que é normal e principal. Aqui na Terra é só transitório, é o momento da experiência, é o nosso verdadeiro mundo. Então, meus irmãos, vamos ver aqui. O nada não existe. O mundo espiritual preexiste e sobrevive no mundo físico e vai exercer a sua influência o tempo todo, de forma incessante. O espírito, estando na erraticidade, ele tem as possibilidades de progresso, dependendo do seu desejo, da vontade, o exercício da vontade, do desejo, ele tem possibilidade de progresso. Mas, e principalmente dependendo da condição de espírito imperfeito ainda, é muito importante retornar ao orbe terrestre, para vivenciar a experiência, para aprimorar, para voltar melhor do que é que chegou. Então, na erraticidade, nós temos vida intensa, atividades, construções, possibilidades infinitas de melhoria também. Vencidas as paixões, nós podemos nos tornar, então, em espíritos virtuosos, superiores, angélicos. Todos nós alcançaremos a angelitude, porque a lei do progresso nos impulsiona. E todas as condições favoráveis a cada reencarno, cada jornada terrena ou no plano espiritual,
tudo gira em torno da nossa melhora, do nosso crescimento. E a doutrina espírita, ela nos ensina que no mundo espiritual a vida se desdobra em infinitas expressões, várias e várias possibilidades. Continuando aqui no livro Depois da Morte, de Leon Denis, no finalzinho do livro, ele faz uma conclusão. E nós pegamos uma citação de Leon Denis que eu acho que poderia contribuir muito com o nosso estudo para trazer para nós novas reflexões, reflexões essas que podem hoje e agora já promover a nossa libertação. Libertação de ideias equivocadas, de sentimentos equivocados, ajudando-nos a renovar as nossas mentes, educar as nossas emoções, renovar os nossos sentimentos, ajudando-nos também a perceber que o que é da terra, o que é material, aqui tudo fica, que o espírito volta para o plano espiritual, nossa verdadeira vida, com tudo o que o espírito conseguiu angariar. Então, que nós possamos buscar incessantemente a nossa fé, a nossa esperança e o nosso esforço em prol da nossa melhoria, fazendo o bem ao nosso semelhante. Porque o bem que eu faço ao outro é o bem que eu faço a mim mesmo. E Leon Denis diz o seguinte: e tu, meu irmão, meu amigo, que recebestes estas verdades no teu coração e que lhes conheces o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que viestes procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual daqui sair melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos. Adoça teu caráter. Fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esboroem-se, os próprios mundos perecem, os sóis extinguem-se, tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São
a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Que Deus, então, nos abençoe, nos fortaleça na nossa jornada, meus irmãos, para que não nos esqueçamos do que é que viemos. Como diz e traz o Leon Denis, e como exemplo a ser seguido, também o exemplo de Kardec e de tantos outros companheiros na nossa jornada, a busca do nosso aperfeiçoamento, a nossa melhoria espiritual, os verdadeiros valores. É a única bagagem que levaremos para o mundo espiritual. Tudo o que é material é efêmero, é que fica. Mas nós podemos dissipar de nós as trevas com o nosso aperfeiçoamento. Então, que nós possamos construir em nós a sabedoria e a virtude. Que a paz e a luz de nosso Senhor Jesus, então, possam, mais uma vez, nos abençoar, nos proteger, nos fortalecer, para que tenhamos cada vez mais a certeza do caminho trilhado. Paz e luz a todos, hoje, agora e sempre.